Tirando o crachá de hoje com Rafael Almeida, da Ao Avesso. Seja muito bem-vindo, Rafa. É um prazer ter você conosco. Boa tarde, me chamo Rafael Almeida, sou presidente da loja Ao Avesso. 10 anos de loja aí, essa luta diária que é empreender no Brasil. Conta um pouquinho do empreendedorismo entrou em sua vida. Então, eu comecei a trabalhar aos 7 anos, né? Eu prestava serviço para o meu irmão, era camelô. A gente pegava a feira, né? Eu ia ajudar na época de férias, quando eu estudava. E aí eu fui pegando o tino, gostando. E eu falei, rapaz, não quero estudar não, quero trabalhar. Comecei a sentir o cheiro do dinheiro. Não era muito, mas tipo, como não tinha dinheiro, então qualquer pouquinho já. E aí aos 12 anos, na época eu lembro que teve uma greve escolar. Aí a gente começou a trabalhar mais, né? E aí quando voltou a greve, eu falei, rapaz, não vou estudar mais não. Ele, você é doido, vai ter que estudar. Eu falei, vou nada, vou trabalhar, meu. Aí foi de lá pra cá, comecei a trabalhar. Aí dos 12 aos 18 anos, trabalhei pro meu irmão, que meu sonho era sempre trabalhar para ele, né? É um cara que eu admiro muito. Mas aí as coisas foram acontecendo, faltando 3 dias para o meu aniversário de 18 anos, eu tive uma oportunidade para começar a trabalhar para mim. Na época era mercadoria terceirizada. Meu irmão, dos outros meus irmãos comprava, me passava para eu correr atrás para vender. E aí eu fui vendendo, fiquei mais ou menos um ano e meio assim, juntando uma graninha para começar a comprar, porque meu sonho era sempre comprar, porque eu sempre tive um diferencial para compra, eu sempre tive um bom gosto para correr atrás da compra do produto. E aí eu fiz a minha primeira viagem para Pernambuco, com a cara e a coragem, com R$ 5.000 no bolso, a voz nem saía direito, e aí desci ali em Toritama, eu acho o nome Toritama, as barraquinhas de madeira na época, aí eu perguntava quanto é, a voz nem saiu, o cara, oi, o quê? Eu, quanto é o preço aqui? Aí as coisas foram acontecendo, a gente pegava a feira, passei alguns anos, aí sempre tem um sofrimento inicial, né? A gente correndo atrás. Eu conheci a Santo Antônio de Jesus, que a gente pegava a feira lá, Alagoinhas, Serrinha, Tu, ficava naquele rolando, né? Toda semana, aí tinha semana que dava bonzinho, outra fraca, aquela aventura, uma vida aventureira. Mas sempre viajando para Pernambuco, sempre foi a modinha de São Paulo. E aí, mais ou menos uns 2 anos trabalhando com jeans, que eu vendia do Pernambuco, surgiu a oportunidade de eu ir para São Paulo, mediante uma dificuldade que eu passei já em Pernambuco. Porque nosso segmento existe muito altos e baixos. Na verdade, a gente pega alguns picos, e nesses picos a gente tem um descontrole emocional e acha que está rico, quando pensa que não ia dar pobre. E aí as coisas foram acontecendo, e aí eu comecei a ir para São Paulo. Aí para São Paulo eu tive a ajuda de um grande amigo na primeira viagem de São Paulo, e aí de lá para cá a gente deslanchou São Paulo. Aí eu tenho 10 anos de São Paulo agora. De tradição eu já tenho 15 anos de que eu trabalho para mim, né? Eu faço 15 anos agora que eu já trabalho para mim, eu empreendo com algumas dificuldades pegando feira e loja. Aí eu fiz 10 anos de loja esse ano. Nós comemoramos dia 5 de fevereiro, quando surgiu a oportunidade da loja Ao Avesso. Inicialmente o nome Ao Avesso era para durar um ano, porque eu não tinha o capital para poder reformar a loja, então eu peguei a loja na mão do meu irmão, comprei na mão dele a loja e deixei o nome. Falei, ó, vamos manter o primeiro ano o nome Ao Avesso e depois eu venho com o meu nome. Aí foi ficando na boca da galera Ao Avesso, né? A loja, a gente sempre trabalhou muito, correria, novidade todo dia. E aí o nome foi ficando. Aí faltando mais ou menos 30 dias para vencer um ano, né? Que nós mudaríamos o nome. Aí a equipe me achou, já, pô, o nome já pegou. Era o Avesso vestindo do seu jeito, a gente ficava o dia todo assim, Avesso vestindo do seu jeito, tá vendo? Como é que a gente vai mudar o nome agora? Pra achar um novo, né? Aí o Tadeu, que trabalha comigo até hoje, completou também 10 anos agora. E aí ele falou, rapaz, velho, vamos deixar o Avesso mesmo. Aí ficou ao avesso, e aí só fizemos trabalhar mais, crescer mais, aí ver as oportunidades de outras lojas. Aí hoje já estamos em outras cidades também. E aí eu aprendi que é você acreditar, né? E temos inúmeras pessoas maravilhosas no decorrer nos ajudando. Ana está aqui conosco, uma delas, faz uns 2 anos. 10 anos. 2 anos, como eu falei, o descontrole emocional sempre existiu, né? Só mudando as proporções.
os tamanhos das proporções. Então, eu acredito que o descontrole emocional hoje é um grande perigo ao empresário. Porque o vendedor, não existe um vendedor que não venda. Todo vendedor vende. Aí o descontrole emocional entra nisso. É você saber o que, é que você vai fazer com o dinheiro que vende. Se você vai revender para continuar vendendo, ou se você vai querer antecipar sonhos ou entrar com alguns projetos pelo meio onde pode machucar a fonte de venda, né? Porque a gente tem 10 anos de tradição, mas uma coisa que eu nunca machuquei foi a compra. A gente pode faltar tudo na casa, luz, água, periquito, papagaio, menino, mulher, mas mercadoria não falta. Então a gente pode estar passando qualquer tipo de dificuldade, mas o circuito está sempre rodando, a venda, né? Sempre acontece. E eu ouvi de um cara experientíssimo, né? Ele tem 40 anos de tradição, acho que é 40, faz agora. Eu até brinquei esses dias que existe o velho da van e aqui existe o príncipe da moda, sou eu. E aí, foram inúmeras passagens em minha vida, nesses 10 anos, né? Eu conto 10 anos, já tem mais. Antes teve muitos movimentos maiores, porém, dentro desses 10 anos é que se identifica porque o nome existe, as lojas existem, pessoas passaram por nossas vidas. É, Quando eu conheci a Ana Clara, foi num momento bem delicado, porque, como eu falei, a questão do descontrole, a gente sempre pensava em desistir, achando que o erro estava na empresa, o erro estava que não vendia, e aí, quando eu liguei para um amigo meu, que tem 14 anos comigo, ele é meu contador, antes de eu ter empresa de verdade, ele já era meu contador, então ele tem 14 anos comigo. E aí, ele falou, rapaz, vou lhe apresentar uma pessoa que mudou a minha vida. Eu falei, cadê essa? Manda o número. E aí ele foi, mandou o número de Ana e mandou meu número para Ana. No mesmo momento, a Ana entrou em contato comigo, a gente marcou uma reunião lá na loja, ficamos umas 2 horas conversando. Minha irmã Ana chegou para mim, assim, de frente, e falou: Rafael, eu já identifiquei o problema dessa empresa. O problema dessa empresa se chama Rafael. Aí eu tomo aquele choque, né? Eu sabia, mas o meu consciente não queria acreditar que eu era o erro. E aí ela falou: rapaz, se você não tomar uma decisão de mudar, você vai quebrar de passar fome. Eu falei: tá doido, Ana? Eu falei: vai. Aí eu, puxa, aí a gente começou a conversar, ela falando alguns pontos, como é, não sei o que e tal. Aí a gente, horas. Ela chegou para mim e falou assim: agora eu preciso saber se você está realmente disposto, porque eu não tenho como entrar Empresa numa que empresa, gere fazer resultado. uma jogada dessa, né, onde eu vou dedicar meu tempo total para poder ser tipo brincadeira, né? Não levar a sério. Eu falei, não, eu vou lhe entregar mais do que 100%, nem que eu tenha que derramar meu sangue, entregar minha própria vida. Aí a gente partimos para a segunda reunião, e nessa segunda reunião minha esposa participou, que hoje a minha esposa é minha sócia na minha operação, né? Quando ela me conheceu, quando a gente se conheceu, na verdade, eu já tinha loja, a gente tem 5 anos juntos. Aí compartilhamos, né? Que hoje você ter uma pessoa para somar do seu lado é muito melhor do que ter outros. Eu penso assim, ter em outro segmento. Então ela me ajuda mais dentro da minha empresa do que se estivesse trabalhando em outro local. E aí hoje a gente somos sócios na vida, na parceria e na empresa também. Aí participamos da reunião, eu lembro como se fosse hoje. A Ana estava na minha direita e ela na minha esquerda, meu irmão, quebrando na reunião. Só faltou sair murro. Aí Ana, calma, não sei o quê. Quando terminou a reunião, acho que eu me arrepio, eu lembro como se fosse hoje. A Ana chegou para mim e falou assim: queria fazer um pedido para vocês dois. Vocês são, além da empresa, vocês são casal, vocês são casados, e agora vocês vão para casa. A casa não tem nada a ver com a empresa. Eu queria que vocês se dessem um abraço. Meu irmão, foi os dois, desabou assim. Aí minha esposa é mais durona para desculpar e tal, ela é mais. Aí, mas mesmo assim abraçou. Abraçou, a Ana chegou, conversou, papapá, beleza. Aí saímos para visitar uma outra loja. Chegou dentro dessa loja, eu falei, ô Ana, vem cá. Tu é da igreja? Ela falou, não, eu sou. Deixa eu te falar, isso aqui não foi um propósito que eu quis, não. Isso aqui foi um propósito de Deus, foi uma confirmação. Então eu só encarei pra raiz. Eu falei, então tá explicado, porque se fosse eu tinha mandado dando pix aí que eu vou me embora, meu irmão. Pense numa reunião difícil. Enfim. Mas aí, graças a Deus, depois que eu conheci a Ana, ela me ajudou muito, né? Eu costumo dizer, sou muito grato, assim, à ajuda que nós tivemos. E claro,
fizemos um workshop, né? E a galera todo mundo falou que queria dar parabéns à Ana, mas parabenizar também a mim, porque se eu não quisesse, foi como ela falou, se eu não tivesse entregado, se eu não tivesse fechado os olhos para o que poderia acontecer no meio do caminho, não daria certo, né? Não vamos dizer que estamos no 100%, mas a gente melhorou muito, né? Foi uma evolução muito melhor. Como eu falei, empreender no Brasil hoje existe inúmeras dificuldades e a gente que tem colaboradores, que tem prédio alugado, não temos recurso eu mesmo não tive recurso de pai, de mãe, né? Então, assim, é o suor mesmo derramado diariamente. Eu li uma frase importante hoje para um amigo meu que fala bem assim: pessoas que conseguem fazer dinheiro sem dinheiro é um dom especial, tipo assim. Então, assim, eu sempre fui um cara de bom relacionamento, e aí eu chegava nos fornecedores, conversava, brincava, não sei o que, a mercadoria dava tipo, sei lá, 50 mil, 20 mil. Falei, pô, vou depositar aqui 10, aí não sei o que, aí liberava, eu vinha, vendia, pagava. Então isso aí foi acontecendo, as coisas foram fluindo, né? E aí hoje eu tenho muitos parceiros, né, juntos conosco, né, que nos ajudam, que buscam, que ajudam, né, crescer também. E aí o circuito vai andando, e na Castelo mesmo lá, a gente já teve números altos e baixos. Um dia a Dília nunca mandou uma carta de demissão pra mim. Um dia eu fui pedir pra sair da contabilidade. Ele, cê é doido, seu pet, eu vou aí agora. Vou bater lá no meu escritório. Ele, velho, o que é que tá acontecendo? Não, não, meu irmão, não aceito não. Você não sai daqui não. Porque eu que não sabia explicar direito. Eu falei, não, não, vamos achar a solução, blá, blá, blá. Sei que são 14 anos de história com a Dílio, né? A gente já teve inúmeros índices de inadimplência, mas ele nunca me expulsou, mas graças a Deus a gente ajusta, ele sabe de quem se trata, né? A gente chega junto também, não tem vergonha de baixar a cabeça, tipo, se ele chegar, teve um dia que ele me ligou, eu não, tô indo aí, Ana, a mesma coisa, ela sabe. Graças a Deus, eu tenho essa qualidade, eu sei que quando eu tô errado, até se eu não tiver achando que eu tô certo, eu escuto, então, assim, eu acho que para você empreender hoje, você tem que aprender a conviver em todas as áreas. Você tem que aprender a ser pobre, ser rico, ser médio, não ter vergonha de cair, não ter vergonha de estar passando pela dificuldade. E uma coisa que me abre as portas é eu falar a verdade. Eu tô apertado, não, rapaz, velho, não tenho hoje, felizmente. Aí não é só aquele cara que você fica ligando e eu baratinando, não atendo, jogo pra cima. Eu não atendo, pô, velho, infelizmente. Mas que dia? Eu falei, calma, tô atrás. Dia eu não posso dizer, vai que no dia não tenho também. Mas calma, vamos, vai dar certo. Aí as coisas vão fluindo. Depois que a gente começou a dar prioridade, inúmeras. Eu lembro como eu até falei em nossa conversa com a Ana, que uma vez os caras da Coelba foram cortar minha luz aí, da Salles Barbosa, a gente com o lançamento, a loja lotada de gente, uns 3 anos. Foi antes da consultoria com a Ana. E aí ela começou a expor a questão de prioridade, o que era. Aí de lá para cá a gente começou, né? Aluguel, luz, funcionário, colaborador e tudo tentando o máximo, puxava das tripas o coração. E aí foi botando em hábito. Porque assim, eu acredito que quando você bota em prática que aquilo ali é uma obrigação, os primeiros meses são difíceis e depois já cai na rotina. E hoje, tipo, 25, aluguel, vai, entendeu? Vai no natural. Antigamente era uma dificuldade para pagar. Eu falei, agora botou como prioridade, não era, né? É. Aí ela me ensinou assim, ela falou, amigo, tudo que você não bota como prioridade, um dia deixa de ser. Então já pensou se o cara pede um prédio desse? E aí? Como é que vai acontecer? E a gente com um contrato já vencido, o cara nunca me ligava, nunca nada, velho. Aí é um parceiro também nosso, José, o nome dele, da Salles Barbosa, parceirão. E aí ele falou, não, eu vou renovar seu contrato aqui, pô, ficou 6 anos sem aumentar um centavo de aluguel comigo. Aí agora aí deu uns 3 anos, renovou, aí ele me deu um ajustezinho e tal, brigou daqui, brigou dali, mas seguiu. Empreendendo aqui no nosso mundo, no Brasil em si, né? É muito delicado e tem que ter muita coragem. E uma coisa, saber que você dorme com dinheiro na conta ou sem dinheiro na conta, você dorme pobre. Você dorme sempre pobre, porque você sempre dorme devendo. Porque o aluguel eu pago hoje, mas amanhã já está perto de vencer de novo. A luz eu pago hoje, amanhã já está perto de vencer de novo. O colaborador, dia 5, dia 20, é toda hora. Eu nunca vi. Todo dia tem dia 5, dia 20. Parece que é todo dia 5, 5, 5. Tira essa data aí. Falou uma coisa muito importante, né? Que é essa questão da dificuldade do empreender.
E quando ele fala que Ana entrou nessa conjuntura na parte de pessoas, né, de alinhar essa questão de dividir tarefas, de dividir responsabilidades, é justamente onde o empresário hoje sente muita dificuldade, porque ele é o cara que tem que vender para colocar dinheiro na casa, ele é o cara que tem que ver se a luz está boa para o cliente chegar e se sentir bem, Uhum. ele é o cara que tem que prover as vidas das famílias que estão ali trabalhando em prol do negócio. Então, acaba que o empresário ele fica multifacetado e muitas vezes ele não consegue dar conta do que é para ele dar e ele se sente o maior responsável pelo que não está dando certo, né? Você falou uma coisa importantíssima, porque eu sempre brigava com minha esposa, todo dia, todo dia. Pau quebrava e ia separar, e não sei o que, nunca separava, mas graças a Deus. Mas quando o Ana entrou no circuito, ela chegou para mim e falou assim, ó, vamos fazer um mapeamento e eu vou dar a sua função, eu sei que você é o líder, você comanda tudo, porém vamos delegar tarefas, porque vai ficar muito mais leve para você, e o circuito vai andar, você vai ver, você vai querer abrir loja e vai ser bem mais leve. Foi dito e certo. A gente começou, até a minha vida com minha esposa mudou literalmente, porque a gente se esgalfiava com algumas questões de opiniões, quando a Ana entregou, a Larissa, sua parte é essa, se caso você não fizer, ele tem direito de lhe cobrar, se caso tá ligado? Aí eu lembro que a Ana chegou assim, vamos ditar os pontos negativos e positivos de cada um. Você aqui foi um esgalfiamento, não vou nem citar, porque senão amanhã eu falo. Mas foi muito bom, porque hoje eu lhe digo com prioridade, a parte que mais mudou na minha vida foi marido, porque assim, a gente brigava muito, empresa e casa, porque não tem jeito, você morar com sua E esposa e trabalhar. trabalhar no mesmo ambiente. Aí não tem esse que me diga que não vai discutir, que não vai ter alguma opinião que não vai bater. E era sempre. E aí, quando a Ana entregou a delegação de tarefa de cada um, aí às vezes eu falava, ó, tá vendo aqui? E aí ela já sentia, né? Aí hoje, graças a Deus, eu não tenho que estar. Ainda tenho, assim, chama a atenção, mas hoje é a minoria. Hoje a gente já vive com mais leveza, graças a Deus, já briga menos, já não expõe a nossa vida para, né, para outras pessoas que não tem nada a ver na empresa. Às vezes a gente chega na loja, tá até esgalfiado, arranhado, mas nenhum colaborador nosso sabe se tá bem, se tá mal. Que às vezes respingava, tipo, ela brigava, não ia pra loja, tá brigado. Os colaboradores já sabiam. Não ia no dia fazer o lançamento, tá brigado. Então, hoje em dia ela chega, nós tá até se falar, o que acontece? Casal, né, tem discussão, tem desavença, mas também hoje, meia hora depois, já se entende, já brinca, já tá ali no mesmo fazendo, já segue o barco. Mas me ajudou muito nessa área de casa e separar, né, as tarefas, me ajudou muito hoje a contratar pessoas, porque eu era um cara bem impaciente, odiava essa parte de ter que botar para fora e ter que contratar. Aí a gente implantou o RH, seguimos com algumas pessoas, tivemos uns contratempos, mas assim, a gente pegou um lastro muito bom e hoje eu consigo fazer essa seleção, mesmo que eu tenha que ser esse cara do RH. Essa semana eu falei até com ela, eu falei, Ana, só lembrei de tudo, tô indo para Vilas amanhã, vou fazer uma seleção com a galera lá. Eu mesmo vou fazer, que eu quero ver acontecer o circuito. Porque, assim, claro que não vamos dizer que pessoas não são capacitadas, são. Mas às vezes você quer, porque assim, quando você escuta de mim, você é um colaborador meu, você escuta de mim, você sabe que o seu emprego está em risco comigo. Com a Ana não tá, um exemplo. Ela vai ter um lado porque ela também é colaboradora. Então ela vai entender o lado do colaborador. E eu vou entender que se ele não prestar, eu vou ter que mandar embora, irmão. Então quando eu conversar com você, eu boto um pouquinho da conscientização que eu posso lhe botar para fora a qualquer momento, até acabar a reunião. Aí teve uma mesmo que foi falar comigo. Sabe, falando comigo. Você sabe com quem você tá falando? Aí eu fui bonzinho, fiz um pedido pra ela. Vou lhe fazer um pedido, aprenda a conversar com as pessoas. Não foi nem comigo, né? Eu com as pessoas. Mas assim, já botei um nomezinho, né? Aí eu falei. Aí, então, se eu tiver que ser RH, eu sou. Se eu tiver que ser vendedor, eu sou. Se eu tiver que ser. E hoje eu sou o comprador oficial, né? Sou comprador, sou comercial, mas não deixo de ser vendedor, não deixo de ser caixa se for preciso, não deixo de ser frente de loja, não deixo de ser monobilista. Não tenho vergonha de ser nada. Esse dia eu fiz um evento em Vilas, e aí a mulher veio me parabenizar, porque eu pegava o carro de um, estacionava, ajudava o menino, subia daqui, subia daí, o cara veio e me deu um gritão. Um cara tava no carro, eu falei, rapaz, depois ele veio me pedir desculpa, porque ele que tava errado. Eu falei, tá bom, irmão, não vou discutir com você não. Se você quiser sair, sai, senão tá de boa. Aí depois ele veio, ô, velho, porra, me perdoa, realmente o carro tava no lugar errado, tava uma bagunça aqui na hora que eu cheguei, imaginei que tava no lugar certo. Eu falei, não, só lhe chamei, só de boa, mas tudo bem, tá de boa, perdão. Pedi perdão a ele também, né? Aí ficou de boa. Aí hoje sou um pouquinho de tudo, se precisar.
E aí eu queria te fazer uma pergunta desse pouquinho de tudo. O quanto é que o camelô, o trabalho lá atrás, foi importante para o Rafael de hoje? É, boa pergunta. Essa parte foi muito fundamental na minha vida, porque eu falo sempre para os meus filhos e para alguns amigos que são mais novos, né, que têm filhos também, que o sofrimento ele tem que fazer parte da nossa vida. A gente só aprende a ser homem de verdade quando sofre, quando tem uma história para contar de sofrimento, de superação. E assim, quando eu fui camelô, eu sofri muito. Sofri muito porque eu falo assim, eu dormi em cima de barraca, eu já viajei para Bom Jesus da Lapa de dia, num sol quente, de noite um frio, aí o nariz sangrava, ficava longe de casa, não dormia bem, né? Mas eu não tinha, ficava choramingando porque a muriçoca mordia, não ficava choramingando porque o nariz sangrava. Eu estava ali porque eu tinha que fazer aquilo. Eu aprendi que um homem de verdade ele não faz o que quer, ele faz o que tem que ser feito. Eu trabalhei muito com meu irmão, ele tomava uma dia de domingo e eu era novinho, eu tinha que carregar o carro, era grandão, eu tinha que carregar empurrando quando eu não aguentava ainda carregar. Chegava no carro, tem que carregar. Então, a bagagem que eu tenho hoje, de não ter vergonha de, se eu precisar subir em cima dele para trocar uma lâmpada, de carregar o carro, de amarrar uma carga, foi justamente por ter sido camelô. Hoje eu sou, graças a Deus, um cara que lidera quase 100 colaboradores. Eu tenho hoje 6 empresas, 5 lojas e um centro logístico. Eu tenho uma produção que temos 6 modelos, mais equipe de marketing, equipe de videomaker, pessoas que fazem arte. Então, assim, todo mundo me respeita e sabe de quem se trata. Que se eu precisar fazer a arte, eu vou ali, me viro e faço. Se eu precisar vestir a roupa que eu já vesti, eu visto. Se eu precisar fazer a produção, eu faço. E aí, essa bagagem que eu tive quando eu comecei foi essencial para me tornar quem eu sou hoje. Porque eu sofri naquela época e meu sonho era, não, se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer. Não adianta, porque tinha gente que passa pelo sofrimento, não vou fazer isso não, vou não sei o quê. Aí a gente não teve isso, eu não tinha escolha. Aí isso foi importante para me tornar quem eu sou hoje. Um homem de verdade, um homem que não tem vergonha de meter a cara a tapa, de dar a cara a tapa, na verdade, de carregar um carro, de precisar levar mercadoria, virar o motorista. Hoje eu tenho 2 carros na rota, né? Um vai para Vila, outro vai para Serrinha, ou faz feira. Aí às vezes um vai para um lado, outro vai para outro. Mas aí se precisar eu vou também. Às vezes eu falo, não, velho, vocês vão amanhã, deixa o carro carregado, eu mesmo vou que eu vou para lá. Aí eu vou, levo. Em época de evento, que é mais corrida agora mesmo, começa uma corrida muito grande, e a gente está sempre junto, né? Na verdade, eu estou sempre junto com a equipe. Eu conheço a maioria dos meus colaboradores. Ontem eu fui numa loja que eu nunca mais tinha ido esse ano, né? Esse ano mesmo eu não tinha ido lá. E aí tinha pessoas que eu não conhecia ainda. Eu falei, poxa, pai, velho, que ponto eu cheguei de não conhecer a equipe da loja. Mas foi tipo um erro meu mesmo. Aí assim, eu sempre vivi muito próximo das empresas, sempre vivi muito próximo das lojas, acompanhando, né, o dia a dia, se houver algum erro, identificava. Eu gosto de ir, eu costumo ir todos os dias. Hoje em dia eu vou muito para o centro logístico, que é onde é o cérebro da operação, onde nasce tudo, né? Onde a gente faz a produção, onde eu escolho o que eu vou lançar. Porque nossas lojas lançam diariamente. Todo dia tem uma novidade. Todo dia tem novidade. Então a gente tem um diferencial muito grande em questão de ter novidade, que as clientes hoje, a gente mexe com moda, né? Então, moda é o tempo todo se atualizando. É o tempo todo. Todo dia tem um negócio novo. Eu nunca vi. E aí a gente está o tempo todo em alta, velho. O tempo todo em alta. E a pergunta que você fez foi importantíssima porque serviu de. A bagagem que eu tenho hoje foi da época de ter sido camelô. Foi justamente que me tornou, né, assim, claro que a gente foi se aperfeiçoando no passar do tempo, foi melhorando. Hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas para fazer, mas se precisar fazer, não hesito não. Ah, não pego isso porque eu não sou carregador, não pego isso porque eu não sou motorista. Bom, a gente não pensa. E onde Rafa deseja levar ainda ao avesso aí no mundo? Quais são os maiores sonhos de Rafa para o avesso? Ó, eu, ano passado, quando eu virei, eu falei que eu não ia abrir nenhuma loja. Aí, quando eu tava falando que eu não ia abrir nenhuma loja, a gente abriu o centro logístico e abriu mais uma loja. Aí esse ano eu estava com alguns projetos de loja, porém a gente mudou os planos porque eu quero levar o padrão para todas as lojas, para não ficar uma loja parecendo com outra. Então, assim, eu estou trazendo o padrão para todas as lojas. Então, nesse momento, o sonho de abrir mais, eu peguei e botei no ladinho.
por enquanto, botei no ladinho assim, segurei. Tenho vontade, né? Não vou dizer hoje, nesse momento eu não quero, né? Mas eu tenho vontade. Ainda então, assim, não sei se daqui a mais um ano eu vou decidir abrir de fato ou se eu vou segurar nas 5, porque hoje cada loja que você abre são mais colaboradores, são mais pessoas, são mais famílias a serem abençoadas, porém são um pouquinho de dor de cabeça que você começa a carregar mais. Então, olha os cabelos brancos, um homem de 32 anos. Aí o povo fica tirando dele, epa, a corrida tá te envelhecendo, que eu também corro. A corrida tá te envelhecendo. Eu falei, ô patrão, experimenta abrir 6 empresas, uma conta de 100 pessoas, menino, mulher, periquito e papagaio, aí tu vai me dizer se é só a corrida. A gente brinca com isso, mas nesse momento o sonho é deixar todas as lojas no mesmo padrão e poder melhorar ainda mais a logística e poder capacitar ainda mais meus colaboradores e poder ajudar ainda mais eles, né, ao circuito de colaboradores, porque depois que a Ana também entrou no circuito, nós trouxemos muitos benefícios para a equipe e que isso fez com que o nosso nome no mercado ficasse ainda melhor, porque na hora de contratar nós temos, né, simplesmente poder de falar, não, hoje nós temos assim, assim, assado, nós temos benefícios, nós temos coisas que empresas do nosso segmento, no nosso padrão, não tem. Então, isso é muito bom. E mantém um respaldo e respeito com minha equipe, que valoriza onde está, né? Então, um funcionário que está fazendo 10 anos. Então, 10 anos de loja, eu fiz 10 anos dia 5 de fevereiro, ele faz agora 10 anos dia 6, acho, de agosto. Agora dia, uma década comigo. Aí tem outros de 6, de 5. Então, tem pessoas que fazem questão de trabalhar para mim hoje, de seguir o circuito, né? Então, hoje, graças a Deus, eu me dou muito bem com a minha equipe, faço questão também de participar, em épocas comemorativas, estar ali presente, abraçando, né? Época de Natal, chego individualmente, presenteio, né? Dou um brinde a cada um, faço questão de abraçar, de estar ali presente, de ser o cara que participa, e deles saberem que eu me importo também com a vida deles, sacou? Não é simplesmente eles entregarem o dia para mim e simplesmente por conta de um salário ou que seja um benefício, vou lhe benefício, não é isso, entendeu? A gente cuida de pessoas como se estivesse cuidando dos meus filhos, entendeu? Claro que é diferente, porém nós temos um cuidado de pessoas para pessoas, entendeu? Então, o sonho ainda de abrir mais lojas congelaram, mas o sonho de deixar todas as lojas no padrão é o meu próximo passo, né, de seguir. Já comecei com, agora fiz a Barão, vou fazer Vilas e vou dar continuidade de Serrinha e Salles, para depois daí a gente decidir se vai mais, se segura, aí só Deus é quem sabe. Estamos chegando ao final do nosso programa, Rafa. Foi um prazer. Antes da gente chegar para essa parte final, queria que você falasse um pouquinho do seu marketing. Tá até conversando com a Ana, é um pouco arrojada, já vi algumas propagandas suas, inclusive ali do lado da prefeitura, ali na rua lateral. Queria que Sim. você falasse um pouquinho você mesmo que pensa, como é essa ideia do marketing de você. Ó, o meu marketing é uma pegada bem espontânea. Eu tenho uma equipe de marketing que o papel deles é trazer ideias para mim, para a gente gravar e tal. Porém, às vezes congela. Não tem condição de estar o tempo todo. Só que eu tenho que maquinar o meu circuito, eu preciso estar inovando, buscando. Essa ideia da prefeitura ali foi ideia minha. Eu entreguei a ideia e ele melhorou, tá ligado? Na verdade, eu pensei em fazer em outro local. Ele falou: não, mano, a ideia é top, não sei o que, vamos fazer na prefeitura. Eu falei: tá doido, meu irmão, a gente vai ser lixado na prefeitura. Ele falou: não, véio, vai dar certo. A prefeitura ninguém vai entender nada hoje. O comando do marketing de feira é nosso, então a galera tem que entender que é no lugar. Aí eu falei: puxa. Aí eu liguei para um conhecido meu, eu falei: velho, ele falou: não, boa tarde, acredito que não vai ter problema não. Aí liguei para um pessoal que eu conheço, né, da polícia, pedi para dar um apoio, porque se caso a polícia achasse que acha ser racha e tal, eu sabia que era sério, né? Aí o pessoal passou lá, falou, a gente se apresentou, falou, ele falou: não, beleza, jogue duro aí. E aí aconteceu, velho. Ficou foda a renovação ali, ficou lindo demais. E aí a gente vem buscando essas ideias, essas jogadas para poder se manter, porque hoje o Instagram, ele gosta o tempo todo de novidade, né? Ele quer audiência. O Instagram quer audiência. Então, eu não consigo martelar o tempo todo em venda. Se eu falar que é venda, novidade de lançamento, não vai martelar com venda. Não vai acontecer a audiência, sacou? Porque se você, por exemplo, começar a acompanhar, vai ver que vai ficando cansado. Pô, o cara todo dia posta isso, todo dia posta venda. Então a gente intercala com
com brincadeiras, intercala com um pouco do dia a dia, intercala com algumas produções balas, estilo aquela que você viu. Agora mesmo a gente vai fazer outra pro São João, porque essa história do marketing começou na época do Vaqueirinho, porque o Vaqueirinho nasceu, porque eu abri uma loja em Serrinha e a cultura de Serrinha é vaquejada, né? Sempre vaquejada de Serrinha é mais antiga. E aí, vaquejada, vaqueirinho, aí botou um vaqueirinho matuto com a roupinha, paquerando nas meninas. E aí foi o que a gente trabalhou para a ideia da inauguração da loja. E deu super certo. E de lá para cá a gente foi buscando. Aí veio o Moranguinho agora com uma Ferrari. E a ideia de. Aí eu passo, né? Eu brinco esse dia vestido de mulher que foi micareta, né? Imitando a minha. Mas eu fico muito bem de mulher, mas eu sou uma pegada de homem diferenciada. Então, o marketing a gente fica assim, processando. Ele vem com algumas ideias, minha esposa atrás também. A gente tem a equipe das meninas que também às vezes fala, poderia fazer assim, poderia fazer assado. Então a gente tem várias cabeças, né, processando, porque como a gente faz produção diárias, nós fazemos produção diárias de lançamentos. Então a gente tem que estar sempre encaixando, né, intercalando com alguma brincadeira, com algum vídeo de lançamento, com algum. Sempre tem um personagem, né? Aí agora o Vaqueirinho vai acordar esses dias só para paquerar. Esses dias vai vir um vídeo do Vaqueirinho aí, do São João de Serrinha e São João da região, né, da Redondeza. Que graças a Deus o São João é forte e esse ano tem tudo para ser ainda melhor, né? A chuva está ajudando. Tivemos um Dia das Mães incrível. O mês de maio foi muito bom, né? Assim, mesmo chovendo, começou antecipado, mas ajudou muito. Então o São João espera porque o interior também gosta, né? Quando chove e tal. Então aí vem fartura. Então significa que o São João esse ano, nas mãos de Deus, vai ser maravilhoso. Chegando ao final, tem algum conselho para quem está começando no empreendedorismo, na moda? O que é que o Rafael pode falar para essas pessoas? Ó, o Rafael tem para falar, porque na verdade fizeram até uma trend na internet esses dias. Se marquei um café um exemplo, vou falar Rafael porque sou eu, com o Rafael de X anos atrás. E aí, tipo uma conversa, né? E aí eu fiquei refletindo dentro desses 10 anos, tudo que aconteceu, tudo que passou. E uma coisa que o Rafael de hoje aconselha quem quer começar. A gente tem vários testemunhos de pessoas que não desistiram por conta da nossa trajetória, por conta de alguns vídeos que fizemos. A gente tem vários, né? Comentei até hoje sobre alguns com um amigo nosso, um amigo meu. E aí, o conselho que eu dou é você não desistir, porque as dificuldades elas vêm para nos fortalecer. Eu pensei inúmeras vezes em desistir. Eu acreditei no meu potencial, porque todos nós nascemos com um potencial. Eu tenho o meu, você tem o seu, ela, né? E as pessoas, cada um tem o seu no seu segmento. Então, não só pela moda, não só no empreendedorismo, mas em todos os sonhos que a pessoa sonha em fazer, né? Não desistir é muito importante, porque eu tenho certeza que anos irão passar e você vai olhar para trás e vai falar, poxa, se eu tivesse desistido naquele dia, eu teria sido uma pessoa totalmente diferente. Ou se eu não tivesse fechado o olho para poder seguir minha vida há 15 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar para mim, faltando 3 dias para o meu aniversário, eu não seria quem eu sou hoje. Se eu tivesse falando, seguido o sonho que eu imaginei que eu queria ser só colaborador de meu irmão pro resto da minha vida, eu não seria quem eu sou hoje, eu não abençoaria 100 famílias que trabalham para nós hoje, que prestam serviço também. Então, hoje, o meu conselho é esse, não desistir, né, e acreditar que um dia é após o outro e nós temos que colocar um tijolo no lugar por dia e acreditar que vamos sempre vencer. Se não vencer hoje, mas temos uma nova oportunidade de amanhã. Eu sou muito grato a Deus todos os dias que eu acordo, porque só o dom da dádiva preciosa, que é o dom da vida, de você acordar, isso já é uma vitória. Então, a gente pode estar endividado, do jeito que for, ou rico ou pobre, você acordar não tem explicação. E aí você vai fazer com que o dia com que o dia aconteça. Então, assim, eu sou muito grato pelos meus dias, pelas pessoas que eu tenho ao meu lado, pelas pessoas que fizeram parte da minha mudança, pelas pessoas que fizeram parte da minha trajetória, pelos meus colaboradores, todos, tudo. Sou muito grato e a gratidão é por mim não ter desistido, eu não ter fechado os olhos no momento que eu tive a oportunidade, achando que seria realmente uma oportunidade, e de fato não era uma oportunidade. Porque se fosse, eu não estaria aqui hoje.
Hoje nós estamos falando de uma empresa que nós temos 5 lojas no mercado, referência na cidade onde estamos presentes. E se você falar com qualquer pessoa, a maioria da galera sabe quem é. E então foi tudo por eu não ter desistido. Foi por eu ter achado pessoas que me fortalecessem ainda mais a não desistir, por me fazer acreditar ainda mais no meu projeto, né? Por plantar algumas sementes que eu nem imaginava que poderia acontecer. Vou dar um exemplo rápido. A loja nova, né? A loja nova a gente começou a frequentar alguns espaços e tal, até brinquei com o Ana, pô, cadê as reuniões? Cadê as inaugurações? E aí as pessoas, poxa, Rafa, a gente admira seu trabalho, abre uma loja aqui perto, abre a loja assim, abre a loja assado. Aí eu falei, rapaz, sem R$ 1. Falei, rapaz, tu vai abrir uma loja com dinheiro, Larissa, vai abrir uma loja, isso vai dar certo, rapaz. Deus já abençoou. Aí peguei a loja, meu irmão, aí abri essa loja, a última que eu inaugurei aqui na Marechal Castelo Branco, na Santa Mônica, próximo aqui, linda por sinal. Foi uma loja que deu um boom depois que a gente inaugurou, porque trouxe respeito, mostrou que a gente não estava para brincadeira, que o homem voltou. Como a brincadeira que eu falei no início, existe o velho da van e aqui existe o príncipe da moda. Então, meu conselho é esse: não desistir e acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje. Ana, Ficamos por aqui, né? ficamos por aqui. Eu tiro o crachá pra ele e você. Eu também tiro. Graças a Deus. Obrigado, pessoal, pelo convite, né? Ana é uma parceira aí que sempre que ela grita, ou fala, ou pede, eu vou correndo porque ela sabe o quanto ela foi boa para mim, ela sabe o quanto eu sou grato pela vida dela, pelo o que ela se entrega, a pessoa que ela faz, tudo que ela faz, ela é diferenciada. Então, ela não tem. Ela me mandou mensagem, não, hoje não, mas semana que vem, eu estava em São Paulo semana passada. Semana que vem pode falar a hora que for, que eu tô colado. Porque ela sabe o quanto eu sou feliz em ter Deus ter colocado ela na minha vida, como ela falou, que foi um propósito de fato de Deus. E eu sei que foi porque, como eu falei, que eu queria desistir, eu não estava afim, eu era não conseguia lidar com pessoas, né? E aí ela me ajudou muito também isso, questão de lidar, de tratar com os colaboradores, eu sempre fui um cara muito coração. Só que em alguns descontroles a gente acaba sendo, né? Pô, aí depois de uns 5, 6 segundos o cara fala, puxa, eu não precisava de tudo isso. Então ela foi me mostrando muita coisa que a gente consegue resolver, né? Um simples tom de voz melhor. Então as coisas vão fluindo quando vocês vêm buscando mais sabedoria. E Ana me ajudou muito em ser mais sábio. Claro que com minha vontade de querer fazer, e Deus junto conosco, né? Porque a Ana sozinha não ia fazer uma mágica dessa. A Dini falou, o que foi que você fez, mano? Já acabou, velho? Agora já pode E ir. agora a gente tá ficando por aqui. O Tirando o Crachá. Te encontro na próxima semana. Valeu! Valeu. Valeu.